Juliana disse que eu sou o pregador do propósito. É a marca da minha mensagem, está sempre focada no propósito. E assim, realmente é algo que Deus fala muito forte no meu coração, porque eu acredito piamente que a revelação do propósito de Deus na tua vida te traz plenitude. Eu acredito piamente que quando você entende o que é o propósito de Deus para a tua vida, você encontra a rota que você precisa para alcançar felicidade, para alcançar tudo aquilo que você imagina, porque o propósito é a visão de Deus final para a tua vida. Então, quando Deus ele preparou você, quando Ele criou você, Ele criou com uma... Ele já criou, Ele não criou sem um quê, nem um pra quê. Quando Deus te criou, Deus não criou você para que você fosse sendo descobrir no meio do caminho, estar errante até encontrar, sei lá, algo que você seria predeterminado ou determinado no final. É aquela coisa de você começar a criar algo e quando você pergunta para ele o que é que ele está criando, ele disse, não sei, quando ficar pronto eu vou ver. Eu não acredito que Deus tenha feito nada assim. Eu não consigo entender isso, eu não consigo ver isso. Não consigo ver desse jeito. Até os mais abstratos dos artistas, os mais surrealistas, quando ele está começando uma obra de arte, uma criação, ele expressa ali algo que está dentro dele, que ele já sabe o que é, antecipadamente. Da mesma forma é Deus conosco. Quando Deus nos criou, Ele já sabia exatamente para o que era. Ele já tinha claro na mente dele aquilo que era. E a revelação disso em nossas vidas, eu acho que é que vai trazer a plenitude que a gente busca. Todo ser humano busca plenitude, felicidade. Todo ser humano busca paz. E eu quero que a gente que nós tenhamos a consciência de que a paz, ela não está relacionada à ausência de tribulação. Ela não está relacionada à ausência de problema. Ela não está relacionada à ausência de dificuldades, de processos, de lutas. Não, a paz é você dentro desses processos andar com equilíbrio, com tranquilidade e sabendo que a capacidade para você superar isso está em você. Porque Deus já te concedeu isso. Quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 6... Não é 6, não é 16. Não é para abrir ainda não. Ele diz que Deus não nos dá prova que nós não possamos suportar. Antes nos dá o escape. Ou seja, todas as situações em nossas vidas que surgem, que acontecem, seja lá elas quais forem, Deus já nos deu a capacidade de superá-las. Deus já nos deu a capacidade de suplantá-las, de passar por cima delas, de resolvê-las, de solucioná-las. O que a gente precisa é ter confiança em Deus, confiança na palavra. E um dos servos de Deus que mais deixaram um poderoso legado na palavra de Deus foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele deixou um legado extremamente poderoso. Toda a doutrina praticamente que a gente aprende na igreja, hoje foi desenhada, foi construída através da sua vida. E foi deixada por nós através das epístolas. Mas a vida de Paulo não foi uma vida sem luta, sem problemas, sem dificuldade. Pelo contrário, foi uma vida com muitas lutas, com muitos problemas, com muitas dificuldades. Mas ele superou todas, a ponto de dizer o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele tinha plena consciência da sua capacidade. Ele tinha plena consciência de até onde ele podia chegar e até onde ele podia ir. E eu acho que a gente tem muito que aprender com ele. Eu separei um trecho da vida de Paulo, do ministério de Paulo, que está em Atos capítulo 21, que a gente vai ver como é que, por meio daquilo que o Senhor nos deu, nós
nós encontramos o caminho para poder superar toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer problema e alcançar exatamente o propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Abre aí Atos capítulo 21. Vamos passando do versículo 8, eu acho que vai até o 13. Olha o que diz aí. No dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ficamos com ele. Tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali, por muitos dias, chegou a Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou-a pela cinta de Paulo e ligando-se os próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e os entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhes, tanto nós como que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só para ser ligado, mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Tu és o ministro da palavra, tu és aquele que inspirou o médico Dr. Lucas para escrever essas palavras para nós. Te peço que nos oriente para que possamos entender e sair daqui edificados nessa noite no nome santo de Jesus. Amém. Amados, Paulo, quando recebeu o chamado dele, ele não recebeu um chamado qualquer. A Bíblia diz que quando Ananias foi ungí-lo, Ananias questionou a Deus por que ele deveria ungir aquele homem, uma vez que aquele homem era um perseguidor de cristãos. Aquele homem estava há 3 dias cego, sem enxergar absolutamente nada, porque ele estava justamente indo prender cristãos, e no meio do caminho, no meio da estrada, ele foi interpelado pelo próprio Jesus Cristo numa epifania. É uma das raras epifanias de Jesus Cristo na Bíblia. A epifania é uma aparição do próprio Deus aqui na terra. Ele surgiu diante do Paulo e colocou Paulo na situação de não mais de perseguidor, mas de servo. E ali Ananias sabia da história de Paulo e perguntou para Deus por que ele deveria ungir Paulo. E a resposta que Deus deu, o Espírito Santo deu para Ananias foi a seguinte: faça o que eu te mando, porque esse daí é meu escolhido para padecer pelo meu nome. Olha só, toda vez que a Bíblia diz assim, para está relacionado a propósito. Por exemplo, quando Jesus disse: não foste vós que me escolhestes, eu porém que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vai desfruto. Ele está dizendo que para é um propósito. Nós fomos escolhidos para dar fruto. E aí, nesse texto, Paulo, isso está em Atos 9, Jesus revela para Ananias que Paulo seria escolhido para uma grande missão, e nessa missão ele iria padecer, ele iria sofrer, ele iria ser perseguido, ele iria apanhar, ele iria ser espancado, ele iria passar por grandes lutas. Mas, irmãos, eu quero que você saiba o seguinte: muitas vezes a gente pensa que a luta é algo ruim na nossa vida, mas na verdade não é. A luta é algo que a gente passa para construir algo para outras pessoas muito maior do que nós mesmos. Veja que nossos pais trabalharam muito mais para que hoje nós tenhamos a vida que temos. Nós trabalhamos para dar aos nossos filhos e assim por diante. Porque a luta é um processo no qual você está inserido para construir algo maior que vai ficar e deixar um legado. Você foi chamado para deixar um legado. Você foi chamado para deixar uma marca. Deixar marcado o seu tempo por algo que você tenha feito, que Deus tenha usado você. E Paulo havia sido escolhido para isso. Depois dele começar o seu ministério, ele estava chegando aí, o Atos 21, é um dos últimos capítulos do livro de Atos, então ele estava chegando num momento crucial de sua vida. Paulo não terminou
os seus dias de forma natural. Paulo foi decapitado, mas antes disso ele ficou preso durante muito tempo em Roma, na cidade de Roma. Muitas das cartas que ele escreveu preso. Algumas ele escreveu durante suas missões, mas outras ele escreveu preso lá em Roma. Ele estava preso lá em Roma. Mas ele, para ser preso lá em Roma, ele precisava chegar em Roma. E o propósito da vida dele seria esse. A Bíblia fala em Atos capítulo 1, versículo 8, que recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-ão minhas testemunhas. O que é traduzido no português por testemunhas, na palavra do grego está escrito mártires. Mártir é aquele que morre por uma causa. E aí, você vê nesse texto que Paulo, ele tinha plena convicção do que iria lhe acontecer, e ele disse, eu estou pronto para morrer pela causa do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, o que aconteceu ali? Aconteceu naquele momento que ele vai na casa de Filipe, chega na casa de Filipe, está as filhas de Filipe lá profetizando, e logo depois chega um profeta famoso, Ágabo. Ágabo era um profeta famoso naquela época. E Ágabo, quando vê Paulo, o Espírito Santo revela para Ágabo de que ele seria preso em Jerusalém. Ele seria preso em Jerusalém. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que revelou. Se for o Espírito Santo que revelou, então é crível. Tudo que o Espírito Santo fala é crível. Ou seja, você tem que crer. Tudo que o Espírito Santo fala, você tem que crer. E qual foi a principal palavra do Espírito Santo? Quem sabe qual é a principal palavra do Espírito Santo? É a Bíblia. Por isso você tem que crer em tudo o que a Bíblia fala. A Bíblia, tudo que a Bíblia tem, você precisa crer. E aí o que Ágabo diz? Ágabo diz que ele vai ser preso. E Paulo, da tranquilidade dele, estava, porque ele sabia que naquela prisão haveria de se cumprir o propósito que Deus tinha estabelecido para ele lá no início, quando lhe foi revelado. Irmãos, há um momento em nossa vida que Deus revela o propósito dele para nossas vidas. Mas muitas vezes nós fechamos os olhos. Você sabe por quê? Porque nós temos damos muito mais valor aos nossos sonhos do que aos sonhos de Deus para nós. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, que os sonhos de Deus, eles são muito melhores do que os seus. O que Deus sonha para nós é muito melhor do que o que sonhamos. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz para nos dar, irmão, prosperidade, para nos dar felicidade, para nos dar paz. Então, quando Paulo soube dessa revelação, ele já estava esperando que a qualquer momento aquilo iria acontecer. Não seria uma novidade para ele, porque ele já sabia que em um determinado momento ele passaria por aquilo. E aí, o que acontece? Os amigos dele ao seu redor começam a entrar em desespero. Paulo não vá, Paulo não vá, Paulo não vá. Irmãos, e muitas vezes quando nós vamos caminhar rumo ao nosso propósito, a gente vai encontrar um bocado de gente em volta da gente, viu? Você é maluco, rapaz? Não faça isso. Não vá nessa não, isso daí é loucura. Eu lembro que quando eu comecei o ministério, até hoje eu ouço no meu ouvido, não parou ainda não, pessoas que me amam de coração, que dizem, por que você não faz um concurso público? Por que você não procura um emprego? Olha, abriu aí, manda para mim no WhatsApp, olha, tem 400 vagas aqui para sua formação. Eu digo assim, olha, não é isso que Deus me chamou para fazer. Eu sei muito bem onde eu sou feliz, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Mas às vezes você passa por passo porque tem que passar. E é isso que me traz plenitude e felicidade. É melhor, irmãos, a gente entender que o sofrimento do Senhor produz em nós caráter formado, e é melhor ter um caráter formado e forjado segundo a vontade de Deus, do que a gente ter o nosso próprio caráter, que quando Deus olhar assim, olha, não foi assim que eu te fiz e nem foi dessa forma que eu quis que você fosse. Porque Deus, ele tem um desenho perfeito de quem você é. Glória a Deus. Então, irmãos, dentro dessa perspectiva, eu queria hoje compartilhar com vocês 4 coisas que são fundamentais para que você possa cumprir o propósito de Deus na tua vida e você, de fato, encontrar paz, felicidade e plenitude. Quem é que quer ter paz, felicidade e plenitude aí? Diga amém. Todos, não é verdade? Todos. Então, veja só, uma coisa Jesus deixou bem claro para todos nós. No mundo nós teremos aflição. Então sempre vai haver aflições.
você dentro ou fora do propósito de Deus, vai haver aflição. Você fazendo ou não a vontade de Deus, vai haver aflição. Você estando no seu chamado ou não, vai haver aflição. Porque isso quem disse foi Jesus, não foi eu. Mas você prefere hoje estar passando por aflição, mas caminhando no propósito de Deus, confiando em Deus, principalmente em Cristo, que é capaz de vencer cada uma das suas aflições, ou prefere você mesmo enfrentar suas lutas com suas forças? Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nesse mesmo texto, Cristo diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós precisamos compreender que vivendo a vontade de Deus, o propósito de Deus, nós vamos ter sempre uma vida vitoriosa. Não é uma vida sem luta, mas uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa. E para ter vitória tem que ter luta, como já diz o jargão evangélico, o jargão gospel. Então, queridos, eu separei algumas coisas importantes. Veja só, nesse texto aí, a primeira coisa que o apóstolo Paulo revela, ou que esse texto revela para a gente, é que para que você esteja disposto a fazer a vontade de Deus, você tem que estar disposto a correr riscos. Correr riscos. Pessoas que querem ver uma vida sempre segura ali. Ele cria aquele quadradinho ali, aquele cercado, e não sai dali de dentro. Também não vai muito longe, fica ali dentro. Não realiza grandes coisas. Não chega digamos assim, a marcar tempo, nem vida, nem história de ninguém. Vive aquela vidinha ali e pronto, vai viva a vida toda. Mas ela vai chegar e vai sair, e daqui a alguns anos, quando ela saiu, ninguém vai lembrar mais dela. Ninguém vai mais saber quem é ela. Tem gente que é assim, né? Entra na nossa vida e sai. Você já teve amigos que você encontra muito tempo depois. Aí você olha para a cara dele assim, eu conheço esse cara de algum lugar. Conviveu com ele, mas ele não fez nenhuma diferença na tua vida. Esteve do seu lado ali, mas ele não marcou em nada. Aí você te conhece, como é teu nome? Aí fulano, aí você fica, você estudou aonde? Assim, você trabalhou aonde? Você morou aonde? É aquela pessoa que nem fede e nem cheira. Não faz diferença. Porque protege dentro do seu cercado, e dentro daquele cercado, ele não tem nenhum tipo de avanço, de nada. Ele prefere ficar ali naquela segurança da sua vidinha, e leva a vidinha dele até o final da vidinha, e aquela vidinha é sempre uma vidinha, e a vidinha que é uma vidinha, sempre uma vidinha, é uma vidinha. No final das contas, ele viveu uma vidinha. Ele viveu uma vidinha. O apóstolo Paulo, irmãos, ele teve a possibilidade de não ir para Jerusalém. Poderia ter não ido. Sabe, irmãos, Deus chama pessoas, e às vezes as pessoas, elas se recolhem com medo de correr risco, com medo de dar um passo em algo que ela não está enxergando. E observe que o apóstolo Paulo, ele foi muito mais longe, porque ali havia sido revelado mais coisa ainda. Ele não sabia somente do que não estava enxergando, certo? Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que vinha coisa forte, coisa pesada, que vinha contra-ataque, mas mesmo assim ele resolveu assumir o risco. Por quê? Porque ele sabe que algo muito maior estava sendo feito através da vida dele. Eu quero que você saiba que quando você ouve a voz de Deus para fazer aquilo que Deus te chama, que você ouve a voz de Deus para cumprir o teu chamado, quando você ouve a voz de Deus para realizar o propósito dele na tua vida, é porque algo muito maior através da tua vida vai ser feito. Algo muito maior, algo que vai impactar, que vai mexer, que vai gerar vida em vidas. Vida em vidas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o apóstolo Paulo, ele superou o
medo. Queridos, correr risco é diferente de superar o medo. Porque superar o medo, quando você corre riscos, você às vezes não sabe o que vai acontecer. Paulo sabia, como eu disse antes. E ele sabia que vinham coisas fortes. Ele sabia que vinham ameaças à sua vida. Ameaça à sua vida. Superar o medo é algo que é necessário. Você só aprende quando você tem a capacidade de controlar suas emoções. E isso daí era algo que eu ainda não tinha trabalhado em minha vida. Hoje isso não aconteceria. Sem medo de errar. Sem medo de errar, hoje isso não aconteceria. E o apóstolo Paulo estava numa situação no qual ele sabia, preste atenção nisso, ele sabia que seria preso, já tinha sido profetizado, a palavra ali que estava lá diante dele era vinda do Espírito Santo, ele reconhecia essa palavra, e ele sabia que ele seria preso. Ele sabia que seria preso. E as prisões naquela época, irmãos, eram bem diferentes de hoje. As prisões naquela época eram calabouços. Os calabouços eram lugares horríveis. Alguém já foi aqui no presídio? Alguém já teve essa oportunidade de conhecer o presídio? Eu já tive a oportunidade de pregar no presídio. O presídio é um lugar horrível. Horrível. Os presídios daqui de Salvador, pelo menos aqui da penitenciária daqui, é muito feio. Mas ele não se compara ao que era um calabouço. O calabouço, além de ser um lugar profundo, era úmido, escuro, sem luz. Sem luz. E tem outra coisa, naquela época os castigos físicos eram comuns. Então eles espancavam, eles batiam. E eles tinham técnicas de bater e não matar. Batiam até a quantidade que não matava, mas batiam. Haja visto até, por exemplo, o que aconteceu com o próprio Jesus Cristo. E ele sabia que iria passar por aquilo. Mas ele sabia por quê? Porque ele tinha um propósito a cumprir. Ele estava disposto a superar, seja qual for a dificuldade, porque ele tinha um propósito a cumprir. E às vezes, irmãos, para nós realizarmos algo grande que Deus quer realizar através de nossas vidas, nós precisamos aprender a superar medos, não tão grandes quanto esse, mas são medos que existem em nós, medos internos. Medos, existem dois tipos de medo. Existem medos reais e existem medos emocionais. Olha, os medos reais são o que nos protegem da morte. Por exemplo, você não vai atravessar a rua na paralela, porque dificilmente você vai conseguir chegar do outro lado. Você não vai saltar de um avião sem paraquedas, ou no meio do mar, dentro de um transatlântico, mergulhar dentro d'água. Não é verdade isso? Porque isso é insanidade. Isso é insanidade. São medos reais. São medos reais. São medos que você trabalha no seu raciocínio, na sua mente. Porém, existem os medos que são medos emocionais. E esses medos emocionais são os medos que nós precisamos aprender a superar. A Bíblia fala, irmãos, lá no capítulo 4, 1 João 4,18. 1 João 4,18. Vamos ler o que é que diz a Bíblia? Olha o que diz a Bíblia. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo temor. O verdadeiro amor lança fora todo temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que temos não é perfeito. E o que teme não é perfeito em amor. Esses são os medos emocionais. São os medos que você tem de errar. São os medos que você tem de ser rejeitado. São os medos que você tem de falhar. São os medos que são criados, às vezes por situações que você viveu anteriormente, por traumas talvez de infância. Eu tenho visto entre os jovens hoje, por exemplo, dificuldades em se casar. Os jovens estão se casando cada vez mais tarde. Está com quantos anos? 24. Minha filha, 22. 21. 22. De ontem é 22 incompletos. Passou do dia completo, passa a ser a outra idade incompleta. Ninguém quer isso, né? Mas tudo bem. 21.
As pessoas estão se casando cada vez mais tarde. Por que estão se casando cada vez mais tarde? Porque existe uma ponta de medo revelado justamente pelos relacionamentos dos seus pais, ou da sociedade, ou de um todo, pelo que elas veem do que é o casamento. Hoje em dia, antes de casar, todo mundo quer fazer test drive, você já viu? Test drive, o pessoal faz test drive antes de casar. Vamos morar junto, passar um tempo, se der certo a gente casa. Não está assim? Irmãos, isso são medos emocionais. São medos emocionais que precisam ser vencidos. Porque, por exemplo, Deus tem propósito no casamento. Você crê nisso? Diga amém. Então, as diversas situações que são geradas em nossas vidas e que paralisam às vezes as nossas vidas, são resultados de medos que não são reais, mas são medos que são emocionais. Medos que são gerados pela nossa interpretação do mundo, pela interpretação dos fatos, pela interpretação das coisas. Nós interpretamos as coisas não como elas são, mas como nós achamos que elas são. Nós interpretamos as coisas não pelo fato propriamente dito, mas pelo que a gente vê do fato, ou sente do fato, ou analisa do fato. Então veja, o apóstolo Paulo, os seus discípulos, seus amigos, começaram a se preocupar e chorar, desesperados, porque ele seria entregue lá, ele seria preso. Então aqueles amigos estavam com medo emocional por algo que Paulo sabia que iria acontecer. Irmãos, tem coisas que são fato na vida. Fato é fato. Diga assim, fato é fato. Interpretar o fato é o que eu preciso fazer de maneira correta para que a minha vida tenha um rumo correto. O apóstolo Paulo ensina isso em Romanos capítulo 8, versículo 28. Deixa ele, Anderson. Está bem aqui, deixa ele. Fica. Romanos capítulo 8, versículo 28. Quando ele fala assim, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Isso é uma interpretação correta dos fatos. Ele sabia que havia um propósito que precisava se cumprir e que cada fato ocorrido na vida dele estava relacionado a esse propósito. Quando você entende isso, quando você entende que há um propósito na tua vida e que os fatos que lhe ocorrem devem ser interpretados para o cumprimento desse propósito, você vai olhar para as coisas que aparentemente lhe parecem negativas e vai entender que elas estão produzindo algo em você. Elas estão gerando algo em você. Elas estão criando algo em você. Há exatos 27 anos atrás, eu meu filho tinha 4 meses de vida, Clisma, todo mundo conhece aqui o Clisma, trabalha aqui na pizzaria, tinha 4 meses de vida. Eu tinha acabado de sair de um trabalho, eu era estagiário do Banco do Brasil. Naquela época, estagiário do Banco do Brasil era um negócio bom. Eu ganhava 4 salários mínimos para ser estagiário do Banco do Brasil. Hoje seria R$4.000 mais ou menos, para ser estagiário do Banco do Brasil. Era estagiário. Só tinha data marcada para entrar e para sair. Então eu só conseguia renovar por 1 ano o estágio. Então terminou o estágio e meu filho nasceu. E eu precisava sobreviver. Então o que é que eu fui? Tinha acabado de sair de um banco, eu digo, vou procurar um trabalho num banco. Eu tenho uma experiência de Banco do Brasil. Então eu acho que qualquer banco vai me querer, porque eu vim do Banco do Brasil. Banco do Brasil é o Banco do Brasil. E de fato, não demorou muito. Com pouco tempo, eu já tinha arrumado um emprego num banco que nem existe mais, chamado BBC. Esse banco ficava ali no comércio. Eu fiz todos os exames e passei naqueles exames. Todos, tá? Tudo certinho, beleza.
dia 29 de agosto de 1992. Tinha acabado de passar na Federal. Já pensou? O cara, né, velho? Ó, passado na administração na Federal em 1992, era o terceiro curso mais concorrido da Federal. Só perdia para Direito e Administração e Medicina. E nessa época, 1992, não tinha... Hoje tem tanta, né? Eu não sei nem o nome das faculdades. Mas não tinha, só tinha 3. Federal, Católica e Fax. Tinha Cairu também, mas Cairu era pouco conhecida. Qual? Baiana é da Católica. Baiana é da Católica, Faculdade Baiana de Medicina. Mas só tinha medicina, não era da minha área. Eu tinha a Universidade Católica, Universidade Federal e tinha a Unifax. Aí tinha também a Faceba, que é chamada Frederico. Era Frederico, que era só de economia. Eu acho que estava começando a Rui Barbosa, se não me engano. Então, irmãos, passar no vestibular era coisa para cabra bom. Era coisa para o cara bom. Seja lá em que faculdade for, era coisa para cabra bom. E se hoje passar na Federal é coisa para cabra bom, naquela época era para cabra fera, né? E eu passei tudo. Passei na Federal, passei na Católica e vim de um período longo de dificuldade na escola. Passei. Tinha acabado de passar, tinha cursado o primeiro semestre, tinha conseguido aquele emprego, né? E no dia seguinte eu ia assumir o trabalho, dia 30 de agosto, dia 1º de setembro, é 30 ou 31 de agosto? 31, né? 31, então 31 de agosto. Era o último mês, no dia seguinte eu iria assumir a vaga no BBC, tudo certinho, tudo aprovado. Beleza, chego em casa, um dia terrível, né? E aí o que acontece com o Eclésio? Estoura um aneurisma cerebral. Aneurisma cerebral. Tocou. Apaguei. 4 dias em que eu estava acordado, todo mundo diz que eu estava acordado, mas que eu não sei o que aconteceu esses 4 dias. 4 dias com um aneurisma estourado. Irmão, você sabe o que é um aneurisma cerebral estourado? É um princípio de derrame. É um princípio de derrame. 4 dias. O que eu me lembro foi eu no quarto do Hospital Geral do Estado, HGE, um médico entrando, eu no banheiro tomando banho, saindo do banheiro, o médico disse: "Você é maluco, é?" A palavra do médico para mim: "Deita aí, rapaz, e não saia daí não." E foi a primeira coisa que eu me lembro depois desses 4 dias. Um aneurisma cerebral que me levou a fazer uma cirurgia, que nessa cirurgia eu tive um problema hemorrágico, uma cirurgia que dura de 4 a 6 horas, a minha durou quase 10, porque eu tive uma hemorragia terrível, o médico teve grande dificuldade para poder estancar a hemorragia, e depois dessa hemorragia, fechou, todo mundo já viu isso aqui, minha cabeça é torta, né? Tem esses buraquinhos aqui, certo? E depois que ele fecha essa cirurgia, eu não operei no Hospital Geral, operei no Hospital Espanhol. E aí, o que acontece? Eu paro no leito que eu tô doido para poder voltar para o meu emprego do BBC, sustentar meu filho. Aí o que eu ouço do médico? Você vai ter que ficar 60 dias convalescendo. Eu digo: meu pai vai avisar lá o banco que em 60 dias eu volto. O banco, quando chegou lá, disse: "Meu filho, sua vaga já foi." Mas eu fiquei lá 60 dias. Antes disso, irmãos, eu tive uma infecção hospitalar na cabeça. Você imagina que meu rosto ficou deste tamanho, gigantesco. E eu lembro no dia que eu fui receber uma oração, e aquele homem que orou por mim, que olhava para sua mão, saía um triângulo luminoso da sua mão, certo? E vinha na direção, da minha cabeça, Pá! E 2 dias depois eu estava curado, não tinha mais infecção nenhuma. O médico não sabia, já tinha passado Keflex, um monte de bomba. Eu sei que era bomba que não acabava mais, para poder curar. Isso tudo, irmãos, eu não entendia. Hoje eu sou perfeito. Hoje eu já fiz, meu Deus do céu, o
que eu já fiz de besteira depois do aneurisma cerebral, que eu já fiz de besteira. Já fui alcoólatra, já fui fanfarrão, de passar a noite fora, de andar em lugar errado, fazer tudo que não prestava da vida, depois do aneurisma cerebral. Depois do aneurisma cerebral. E Deus conservando a minha vida. Você sabe por quê? Porque tinha um propósito. Porque tinha um propósito. Porque se não tivesse um propósito, eu tinha ficado lá atrás. Se ele não tivesse uma visão de mim, ele tinha me deixado já. Então eu quero que você saiba que hoje você está aqui e tudo que aconteceu na tua vida foi para que hoje você estivesse aqui nessa noite para saber que Deus tem um propósito da tua vida. Deus não te trouxe aqui à toa, Deus não te chamou à toa. Deus não deu essa qualidade que você tem hoje, essa habilidade, essa capacidade à toa. Deus te deu tudo isso, irmãos, porque Ele quer te usar para a glória dEle. Por isso, então o apóstolo Paulo, ele não tinha medo da morte. Porque quando você descobre que você tem um propósito na tua vida, você não tem medo da morte. Os medos emocionais, eles são superados. É por isso que você vê alguns missionários viajarem para estados longínquos, locais longínquos, onde eles correm risco de morte. Nós temos uma amiga que a filha dela ficou nas mãos como é aquele grupo lá de Islã? O Estado Islâmico. No Estado Islâmico, do grupo, ficou nas mãos do Estado Islâmico. Nas mãos, apanhando e sendo torturada. Essa menina veio para o Brasil, passou um tempo aqui, depois sabe o que ela fez? Voltou para lá. Por quê, irmãos? Porque o propósito, ele faz você superar o medo. Essa menina, quando tiver 60, 70 anos, que ela vier na igreja ministrar, quantas e quantas vidas não serão edificadas? Pela vida que ela levou. Porque o propósito de Deus, irmãos, é sempre edificar vidas. O propósito de Deus é alcançar vidas. O propósito de Deus é ganhar vidas. Mais importante do que tudo na nossa vida é entender o propósito de Deus para a nossa vida. Porque quando a gente entende o propósito de Deus para a nossa vida passa a ter significado. Estou aqui por quê? Estou fazendo o que aqui? Qual a minha missão aqui? Qual a minha razão de ser? E isso te faz inabalável. Inabalável. Então, seja lá o que for na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, nas suas atividades, tudo que está acontecendo com você, tudo, se for bom, entre aspas, porque ali a Bíblia diz que contribui para o bem, mas se for bom, dentro da sua avaliação, tem um propósito. Se dentro da sua avaliação não for bom, ressignifique, dê um novo significado. Diga assim, não, isso daí está acontecendo, aparentemente não está me agradando, mas tem um propósito de bem para a minha vida. Tem um propósito de bem para a minha vida. E isso te faz superar os medos emocionais. Isso te faz ser forte diante dos medos emocionais. Porque os medos emocionais, eles não existem, eles são resultados de interpretação. Diga-se, medo emocional é resultado de interpretação. Então, se você interpreta corretamente, você perde o medo. Mas quando você interpreta equivocadamente, irmãos, até coisas que não representam absolutamente nada. Por exemplo, meu filho, ele não gosta de alguns tipos de comida, porque nunca experimentou, isso é emocional. Não gosta, ele achou que é verde, se for verde ele não come. Você imagine só. Só porque um dia ele foi comer guacamole e descobriu que era de abacate. Tudo que é verde passou a ser ruim. Você está entendendo? Então, irmãos, essas coisas são emocionais. Se você precisa, nós precisamos aprender a superar isso. Você vê pequenos exemplos como elas têm um impacto profundo em nossas vidas. E todos esses impactos precisam ser trabalhados em nós, para que a gente possa ir além do que a gente possa imaginar. Terceiro ponto. Esse negócio de iPad tem um tal do Siri que, se a gente apertar uma tecla errada, aí o Siri fica doidinho.
Pronto. Terceiro ponto é atitude. Atitude. Capacitação sem atitude não vale nada. Treinamento sem atitude não vale nada. Conhecimento sem atitude não vale nada. Sabedoria sem atitude não vale nada. Tudo que você fizer na vida, ou melhor, tudo que você, qualquer coisa que você queira alcançar na vida, é necessário ter atitude. Atitude significa movimento na direção do que você quer. Atitude, intenção. E isso é importante que eu acabei de falar. Atitude intencional. Falta nas pessoas a atitude intencional para as coisas. Ou seja, qual é a tua intenção na vida? Minha intenção na vida precisa ser clara. A sua intenção na vida precisa ser clara. E precisa estar alinhado com o seu propósito. Se você tem intenção na vida, vou falar uma coisa aqui que todo mundo quer. Você quer ver quem quer ser rico aqui? Só quem não quer ser rico, diga amém. Tá vendo? Ninguém vai dizer amém com isso. Né, não? Né, disse que amém? Você disse amém, não? Disse nada, né? Tá bom. Então tá certo você. Riqueza é bom, irmãos. Amor é riqueza que não é. É nem a riqueza, é o dinheiro. Tem uma coisa. Você quer ser rico? Tenha a intenção de ser rico. Faça trabalho para ser rico. Visualize ser rico. Você está entendendo? Por exemplo, eu sonho com uma igreja com 2.000 membros. Melhor, na verdade não é nem com 2.000 membros, é com 2.000 lugares. Se tiver 5 cultos, vai ter 5 cultos durante o dia, vai ter 10.000 pessoas. Mas eu quero 2.000 lugares para sentar. Amém? Glória a Deus. Eu vou trabalhar nessa intenção. Eu vou viver nessa intenção. Eu vou caminhar nessa intenção. Minhas ações serão nessa intenção. Meus estudos serão nessa intenção. Minhas capacitações serão nessa intenção. Você entendeu como é que funciona? Então, como é que eu vou saber? Primeira coisa que eu tenho que entender. Eu vou passar agora, isso aqui é uma dica para você. Quero conhecer pastores que dirigem igrejas que têm 2.000 lugares. E quero saber como eles conseguiram. Como é que eles chegaram lá. Como é que eles pensam, como é que eles agem. Por quê? Porque se eles chegaram, eu preciso saber qual é a fórmula, qual é o caminho, qual é a maneira. Não é verdade isso? Então tudo na vida a gente precisa desenvolver a intenção. A gente precisa desenvolver a intenção. A gente não está aqui para imitar, entre aspas. Está para modelar. Imitar é diferente de modelar. Né? Então o que é imitar? Imitar é o ver Júnior, daquele jeito lá, fortão. As camisas dele são bonitas, as calças também. Eu começar a pegar as calças dele, as camisas dele e usar. Não vai caber em mim. Alguma coisa vai dar errada. Não é verdade? Mas se eu pego e adequo o modelo das roupas dele a mim, aí vai dar certo. Vai dar certo. Né? Então a atitude está relacionada às ações que você move com o objetivo de chegar até o propósito de vida que você quer viver. Quais são as ações necessárias? O apóstolo Paulo, ele sabia que tinha que ir para Jerusalém, porque ele tinha que chegar a Roma. Irmãos, o apóstolo Paulo tinha que chegar a Roma. Por que Roma? Porque Roma era o centro do poder. Porque Roma era a capital do mundo naquela época. E era a partir de Roma que Roma, recebendo a palavra, o mundo receberia a palavra. E não foi assim que aconteceu. Quando Constantino recebeu a palavra, foi o que ele fez? Converteu toda Roma. Constantino era o imperador de Roma. E aí nasceu a igreja século 3 depois de Cristo. Independentemente do que aconteceu depois, não importa. O que importa é a história, como se cumpre o propósito. A grande coisa, Deus ele está querendo levar você a grandes lugares, a realizar grandes coisas, mas você precisa ter a atitude de deixar que Deus trabalhe na tua vida. Tem que ter a atitude de permitir correr riscos,
de superar os medos e fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. É necessário fazer o que tem que ser feito. Você precisa fazer o que tem que ser feito.